Então vamos falar aqui das 6 responsabilidades, ou das 6 não, porque parece que são só elas, né? Mas 6 responsabilidades que um profissional de generalista de recursos humanos costuma ter nas organizações. Eu vou falar aqui de 6 tópicos, tá? Primeiro, recrutamento. Então, esse profissional, o generalista de RH, ele vai atuar como um condutor do processo de contratação e integração dos novos funcionários. Esse papel recai sobre esse profissional. Como eu falei, o público, o local onde esses profissionais são muito utilizados são empresas que estão em estruturação do departamento de recursos humanos e que tem um volume pequeno, considerado pequeno, desses subsistemas. Então, a função do generalista ali nessas empresas vai ser de recrutar, inclusive contratar os candidatos, criação das ofertas de emprego, dos anúncios, e todo o fluxo de contratação, de onboard do colaborador vai estar sobre a responsabilidade do generalista de RH. Tem um evento que eu criei, que fala inclusive disso, esse roadmap das contratações, os cuidados que você tem que ter na hora de fazer, de percorrer todo o processo de contratação, de recrutamento, de seleção, do onboard. Se você é aluno, vai estar aí na área de membros, é só procurar pelo tópico onboard que você vai achar. Se não, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, ele já vai estar publicado. Se não tiver, você vai ver lá a opção dele que vai estar disponível em breve. Se você não é aluno, se estiver assistindo esse vídeo, no link do vídeo também provavelmente vai ter ali o link para você se inscrever nesse outro evento, tá? Complementando aqui a informação. Então, basicamente, todo o processo de recrutamento e seleção vai estar sob a responsabilidade desse profissional generalista. Então, ele tem que entender de todas as etapas do recrutamento e seleção. Desde a solicitação da vaga, a criação da vaga, a criação de uma oferta, onde vai ser veiculado o anúncio, quais etapas eu vou percorrer no meu processo de seleção, vai ser teste, vai ter entrevista, eu vou automatizar a parte do processo, não vou terceirizar a parte do processo, não vou. Tudo isso esse profissional precisa ser capaz de entender o funcionamento e também ser capaz de gerenciar e extrair dados estratégicos desse processo. Tá? Segunda responsabilidade muito comum para generalistas de RH no mercado é a parte de remuneração e benefício. Então, esse profissional ele também tem que entender das questões de verbas, das questões de tributos, de pagamentos, o que é um provento, o que é benefício, como que eu pago benefício, posso pagar dentro da folha, não posso pagar, se eu pagar tem tributo, não tem, se eu pagar eu crio precedentes, vai interferir nas férias, não vai. Então, todo esse processo, o profissional generalista de RH tem que carregar a informação, o background dele. Tá? Ele tem que ser especialista em questões jurídicas, tributárias? Não. Mas tem que entender o funcionamento o mínimo possível para que ele consiga ter um desempenho satisfatório junto à empresa que ele atua, sem deixar a empresa na mão. Tá? Então, basicamente, ele negocia com os provedores de benefício, alimentação, transporte, seguro de vida, plano odontológico, plano de saúde, enfim, tudo isso. Se a empresa tem uma política de aposentadoria, né, previdência privada, questões sindicais com relação a benefício, negociação de fornecedores, de intermediadores, né, corretoras, tudo isso vai passar por ele. Tá? Como que isso vai ser pago na folha, se vai ser pago em cartão, qual é o cartão, é cartão alimentação, é refeição, é esses cartões genéricos que existem hoje em dia, enfim. Toda a organização e gerenciamento dessas verbas, desses programas, vão ser responsabilidade do profissional generalista de RH. Então, mundo de fantasia que muitas vezes é pregado para essa função não é bem assim, tá? Como eu falei, é um profissional muito bem remunerado, mas que tem muitas responsabilidades também. Outra responsabilidade, por sinal, é a relação com os funcionários. Esse profissional ele é responsável por gerenciar toda a parte humana do negócio. Então ele vai ser o psicólogo, ele vai ser o assistente social da organização, ele vai ser o gestor de pessoas da organização. Então ele vai ter que ter um background, um back-office, um suporte muito bom, bem estruturado para que ele possa conduzir, por exemplo, treinamentos gerenciais, investigações de discriminação ou assédio, num programa de compliance, planos de melhoria e desempenho, cuidar da parte de rescisão, se vai ter o off-board,
Se você não sabe o que é offboard, ou nunca viu o que é um offboard, eu tenho um evento também, onde eu faço um roadmap do processo de offboard, que seria o processo de desligamento dos colaboradores de uma maneira bem estruturada. Não é simplesmente dar o aviso, marcar a data de ir no sindicato ou de ir na empresa para receber, pronto, acabou. Mas como você conduzir todo um processo de desligamento sem deixar brechas, sem deixar pontas soltas e também prevendo, ou prevenindo, na verdade, mitigando ou diminuindo o número de reclamações trabalhistas que você tem na sua organização. Mais uma vez, se você é aluno da GPower Analytics, isso vai estar na área de membros de graça lá para você. Pode aproveitar. Se você não é aluno, eu já teria tomado a decisão de entrar na comunidade, porque ó, quanto conteúdo extra a gente está falando aqui no evento que já está lá na GPower para você acessar quando quiser. Não ter que ficar restrito a uma data e não poder reassistir, né? Porque você vai assistir esse evento agora, vai pegar tudo que eu estou falando aqui? Não, provavelmente você vai querer reassistir. Então, se você não é aluno, meu conselho é que você se torne aluno da comunidade GPower Analytics, ok? Então, olha quantas responsabilidades esse profissional tem, né? Próxima responsabilidade, gerenciamento de desempenho e treinamento de funcionários. Esse aqui é um dos calcanhares de Aquiles que a maioria das empresas tem, ter uma boa gestão de desempenho e também de treinamento de carreira, de construção de carreira para os seus colaboradores, e isso também é responsabilidade de um profissional generalista de RH. Então, esse cara, ele também é responsável por criar ou auxiliar nas avaliações de desempenho dos funcionários, planejar os programas de treinamento de funcionários para toda a força de trabalho, inclusive vinculando ou criando links entre as habilidades necessárias para a realização do trabalho e os treinamentos que vão fortalecer ou criar essas habilidades. Então, quantas responsabilidades, hein? Tem gente desistindo aí já de se tornar um generalista de RH, mas não desista, como eu falei. Se você tiver as soft skills, as hard skills são trabalháveis muito mais fáceis num espaço de tempo muito curto. Se você não tem nem as soft nem as hard skills que nós vamos considerar, você pode desenvolver, fique tranquilo. É lógico que dependendo do nível de desenvolvimento vai demorar um pouco mais ou um pouco menos do que em cada caso, para cada pessoa, tá? Eu falei da função de business partner no mercado, então o generalista de RH acaba também tendo um pouco dessa função. Ele, logicamente, não vai exercer o papel em toda a sua plenitude, mas ele tem que entender bastante do que é essa figura do business partner no mercado de trabalho, para ele atuar, mesmo que de maneira informal, na organização. Por isso que eu falei que é um profissional muito bem pago, porque ele acaba acumulando, entre aspas, várias funções dentro de uma organização, de uma estrutura de RH. Essa responsabilidade ela está mais no nível estratégico do RH. Então, ele vai atuar como um elo de ligação entre a empresa e lideranças, pessoas da organização que têm uma função um pouco mais elevada para, inclusive, ajudar no planejamento estratégico, no planejamento setorial. E esse processo ele se concentra principalmente na parte estratégica, em mostrar como que o RH está contribuindo para a construção de um planejamento estratégico mais consistente para a organização. Isso envolve planejamento sucessório, desempenho organizacional, a comunicação interna e manutenção de valores e cultura da organização. Então, esse profissional business partner, ele tem como objetivo isso. E o generalista de RH, ele vai fazer pitadas, vamos dizer assim. Não vou ser demagogo aqui também dizer que o generalista de RH é um business partner, mas ele vai dar pitadas, vai dar nuances dessas políticas dentro da sua atuação na organização. Análise de dados. Eu já falei que a gente vai ter um evento também, né, sobre business partner, não vou me ater muito a isso, não, mas só para lembrar, né, que a gente vai ter um evento a respeito disso também. Análise de dados, minha especialidade, vocês devem saber, é meu carro forte hoje em dia, meu carro-chefe hoje em dia, e é o que eu prego para todos os profissionais de RH. O generalista de RH, ele tem que ter essa habilidade, ele tem que desenvolver essa habilidade, essa cultura de análise de dados, de olhar para as informações e perceber quais dados, quais informações, quais valores ele consegue extrair daqueles registros. E cá entre nós, departamento pessoal, recursos humanos, SESMIT, essa área de gestão de pessoas, todos os subsistemas, são os que mais produzem registros relacionados a pessoas. Então você consegue extrair muita informação do sistema que você usa aí. Pode ser um sistema mais peba do mercado, mas você consegue extrair
muito valor das informações e dos registros que você coleta através dele. E esse profissional tem que ter esse soft skill, essa hard skill, as hard skills, as soft skills necessárias para se tornar aí um profissional completo, um People Analytics, por exemplo, e também atuar como profissional de RH generalista. Então, olha quantas responsabilidades esse nosso amigo, o RH generalista, possui. Então, se você ainda está nessa parte do vídeo, é porque você não desistiu, você é guerreiro, você é guerreira, e você quer se tornar um profissional de recursos humanos generalista, ser muito bem pago, e quem sabe migrar para a área de consultoria, que foi o que eu fiz, quando eu vi que as empresas já não estavam comportando o meu valor, não podiam, né? Meu nicho é pequenas e médias empresas, de média para grande, né? Então, nem sempre elas comportam o orçamento um profissional com tanta bagagem, com tantas hard skills, soft skills. Não estou usando de falsa modéstia, não. Mas, e aí eu parti para consultoria, que você tem liberdade de agenda, você tem liberdade geográfica, eu consigo me mudar e trabalhar remotamente, consigo fazer minha própria rotina de trabalho justamente por isso, porque migrei para a área de consultoria, criei minha empresa de consultoria e hoje eu atuo como um consultor, um parceiro de negócio com algumas empresas, tanto na área de RH como na área de dados, de People Analytics e de outras áreas da análise de dados também. Então, se esse, talvez você não queira ser esse profissional CLT, queira ser esse profissional PJ. Então, esse roadmap vai te ajudar a entender como fazer isso também, tá? Então, na sequência agora, nós vamos falar um pouquinho do que fazer para se tornar um profissional generalista de RH. Nós já vimos aqui quem é esse camarada, qual é o perfil dele, o que ele faz e quais as responsabilidades ele tem. Agora vamos entender como ele se tornar, como você pode se tornar esse profissional.